momento, queremos convidar para compor a nossa mesa diretora, presidida na abertura, a excelentíssima senhora presidente da Amprev, doutora Maria Santíssimo Marques. O senhor advogado-geral da União, substituto doutor Andler Anaximandro de Cruz e Alves. O senhor procurador-geral da Procuradoria Federal, especialidade do INSS, Sebastião Faustino de Paula. Convidamos também a doutora Meire Lúcia Gomes, ex-presidente da Amprev. E ainda para compor a nossa mesa, a doutora Maria Dione Araújo Felipe, representante do Conselho da OAB. Neste momento, então, pedimos a todos que possam ficar de pé para darmos continuidade da abertura. Por gentileza, perdão. Gostaria de convidar também o doutor Elvis Galera Garcia, super procurador-geral. Deixando o senhor de fora. Portanto, então, pedimos a todos que possam se colocar nessa posição de respeito para ouvirmos o hino nacional.
De uma forma especial, queremos agradecer a presença de todos vocês e, claro, também não deixaríamos de deixar de registrar a presença também da doutora Ruth Miller, presidente da ANAJU, e também a doutora Luciana Hoff, vice-presidente da ANAF. Dando continuidade à nossa cerimônia, queremos convidar então agora a nossa querida, excelentíssima senhora presidente da ANPREV, Maria Santíssima Marques, para o pronunciamento das palavras. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberto o 22º Congresso da ANPREV. Convidamos também para suas considerações iniciais o doutor Aloysio Silva de Lucena, diretor de Finanças e Patrimônio da ANPREV. Bom dia a todos. Cumprimento o doutor Adler Anaximandro, advogado-geral da União Substituto, em nome de quem saúdo e cumprimento aqui todos os nossos colegas advogados públicos presentes. Cumprimento a presidente da ANPREV, doutora Maria Santíssima, exemplo representativo da capacidade de liderança das mulheres que as mulheres detêm, e em nome de quem eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Tem sido um orgulho trabalhar com a doutora Maria Santíssima, ela realmente é uma líder nata, né? Ela faz, não apenas dizer deixa fazer, porque parecendo que a gente tem ideia, não é isso, as ideias são delas, ela administra tudo muito bem direitinho. A nossa equipe aqui, meus parabéns à equipe da ANPREV que está fazendo esse evento se tornar realidade e com muita qualidade, né? Senhoras e senhores congressistas, a presidente da ANPREV, doutora Maria Santíssima, conferiu-me esta honrosa incumbência de cumprimentá-los, o que ora faço com muita gratidão e expectativa de que os senhores venham ter um evento muito proveitoso, né? Escolhemos o tema As contribuições da AGU para o fortalecimento do empreendedorismo público por duas principais razões. A primeira é decorrente do mérito da atuação da AGU na defesa dos mecanismos institucionais que viabilizam as políticas públicas e dos agentes públicos que as empreendem. A segunda justificativa é mais associativa. Ela é relacionada à nossa missão, pois entendemos que devemos tratar interna corporis os nossos problemas, mas externamente ressaltar a importância dos feitos da Advocacia Geral da União na proteção ao Estado Democrático de Direito. O empreendedorismo público, que é tema do nosso Congresso, pode ser visto como uma autorização outorgada aos agentes públicos para atuarem com ousadia, aproveitando as oportunidades, assumindo riscos calculados, tomando decisões estratégicas, visando a inovação organizacional e geração de valor público. Cabe à AGU proteger os agentes públicos que, no exercício regular de suas atribuições, perseguem melhores resultados para a administração pública. E isto tem ocorrido quando se faz a defesa judicial ou extrajudicial dos agentes públicos ou quando se faz um assessoramento jurídico qualificado para as referidas autoridades. Ao assim proceder, nós também estamos empreendendo com ousadia e decisões estratégicas, incrementando o valor público à instituição a que nós pertencemos, a AGU. Ficaremos satisfeitos se, ao fim do Congresso, a compreensão de pertencimento institucional que nos acomete seja reforçada com a convicção de que nós, AGU, estamos fazendo o melhor para o país naquilo que nos cabe fazer. Sejam todos bem-vindos e tenham todos um bom Congresso. Obrigado. Convidamos também para fazer uso da palavra o senhor advogado-geral da União Substituto, doutor Adler Anaximandro de Cruz Alves. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui os meus diletos
amigos, que a oportunidade deste evento me deu a honra de poder reencontrar muitas amigas, muitos amigos que há muito não via. Queria saudar a todos os advogados públicos federais e, em especial, os procuradores federais de ontem, de hoje e de sempre. É uma alegria muito grande a AGU, hoje, ocasionalmente representada por 2 procuradores federais, está podendo participar do 22º evento do Comprev. É com muita alegria que a AGU participa deste evento, parabeniza a direção, doutora Santíssima, do evento pela escolha do tema, é fundamental, eu daqui a pouco vou poder falar um pouco mais sobre isso, mas é fundamental a gente discutir o futuro do país, e esse futuro do país, em qualquer direção que ele siga, ele sempre terá a AGU como um norte, como um pilar sólido para a estruturação tanto do Estado democrático de direito, mas em especial para a viabilização das políticas públicas. É impensável imaginar hoje um gestor público brasileiro agir sem contar com o apoio da AGU. Então, por isso que eu sempre trago o lema da AGU, né, que além de uma função essencial à justiça, é um órgão que se tornou indispensável à nação. Então, é a minha saudação inicial. Agradeço muito a doutora Santíssima, a Luiz, todos os membros da diretoria pelo convite, e é uma honra estar com vocês aqui hoje. Bom dia a todos e um bom evento a todos nós. Nesse instante, então, convidamos a doutora Maria Santíssima Marques para a entrega da placa à doutora Meire Mota Coelho. A Amprev presta, nesse momento, uma homenagem àquela que é a grande responsável por nós estarmos aqui neste momento. A idealizadora, a criadora da Amprev. E nada mais justo que a doutora Meire Lúcia Gomes Monteiro passasse, a partir deste momento, a ser a presidente de honra da Amprev por deliberação de ato do Conselho Executivo da Amprev. Eu gostaria de pedir a todos uma salva de palmas para a doutora Meire. No ano em que comemora 30 anos de existência, a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados Públicos Federais, Amprev, homenageia com carinho e gratidão todos que se empenharam na construção de sua história. Entre os personagens que tanto se dedicaram, encontra-se a ilustre fundadora e ex-presidente, doutora Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho, a quem a Amprev agradece pela iniciativa e parabeniza pela brilhante contribuição, conferindo-lhe, neste ato, o título vitalício de presidente de honra. Esse era o meu sonho. Realmente, eu estou muito emocionado. Me vem em primeira memória todos aqueles que nós éramos muito jovens e idealistas, queríamos salvar o mundo, nós queríamos que a Previdência fosse muito forte, a advocacia pública também. Então, nós tínhamos muitos ideais, muitos valores naquele momento. E eu olho aqui e vejo a Dolores e me vem a cena. Eu era consultora geral do INSS
E naqueles dias de muita turbulência, de reformas administrativas, reforma da Previdência, CPI, os procuradores em situação de salário, piores condições possíveis de trabalho, desrespeitado, as páginas policiais. Era esse o quadro naquele momento. E peguei o Estatuto da OAB, a Constituição Federal, que era tão jovem, né? Apenas 4 anos. Ele era agosto de 1992. E com os 2 livros, a Constituição e o Estatuto da OAB, nós ditamos o que é o Estatuto da Amprev. Todos podem ver o Estatuto da Amprev, essas diretrizes, esses princípios maior de uma advocacia forte, respeitada, de um procurador independente, um procurador bem remunerado, um procurador respeitado e as instituições públicas fortalecidas. Porque não existe procurador, não existe advocacia pública forte, se não existe um serviço público forte, se não existe uma AGU fortalecida. Por isso, a gente vê que, até hoje, as contribuições da AGU para o fortalecimento do empreendedorismo. Naquele momento, nós inovamos, nós fizemos uma mudança tão profunda que 3 dias depois que a Amprev tinha sido constituída, nós fazíamos Bom Dia Brasil. O Carlos, que foi o escolhido, está aqui conosco, para ser o presidente, ele já estava no Bom Dia Brasil, dizendo para o nosso ministro como é que ele ia resolver o problema do aumento dos aposentados da Previdência. Nós dissemos, os procuradores dão conta, os procuradores bem remunerados, os procuradores respeitados, eles vão arrecadar o suficiente para pagar essa conta. E assim foi feito, e assim aconteceu. Então, a Amprev, ela nasce de muitos valores. Então, esses colegas, os valorosos colegas, nós éramos, naquele momento, que tinha um grupo grande de procuradores que tinha vindo do Brasil inteiro para trabalhar, porque a gente trabalhava em regime de mutirão, porque nós éramos muito poucos, e assinamos essa ata de fundação dessa instituição que, 30 anos depois, está aqui de pé, respeitada, qualificada, e que muito contribuiu para o que hoje é a AGU e para o que é hoje muito do serviço público, não só a Previdência, a área ambiental, o fortalecimento dos direitos humanos, o fortalecimento dos direitos dos aposentados. Então, a Amprev tem uma longa trajetória que está escrita nos eventos que ela realizou, nos 22 congressos, né? Agora, né, o 22º. Então, está a história, se vocês podem ler, como cada congresso era um avanço, e muitas vezes a gente enxergava até além. A Amprev estava sempre um passo à frente. Nessa mesa, em 1995, quando essa sede foi inaugurada, estava aqui dos 11 ministros do Supremo, tinham 9 aqui. E o presidente da reforma do Código Civil, não sei se vocês lembram, o Michel Temer, o vice-presidente da República, o Marco Maciel, estava nesse momento abrindo o congresso da Amprev, e aqui era discutido tudo. As principais questões do país passou por esses corredores e por essas salas e pelas cabeças das pessoas que estão aqui. Eu vejo cada um, nós já de cabelos brancos, mas cheio de força, de amor, de idealismo, de coragem para continuar. Né? Estamos de pé. Eu agradeço imensamente essa homenagem. Né? A Amprev, ela é eterna no meu coração. Sempre foi. Né? E sempre será. Receber esse título é uma honra muito grande. E a gratidão é algo muito difícil de acontecer. Então, receber isso, essa gratidão dos meus pares, daqueles com quem eu convivo há mais de 30 anos, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande. Quero aqui homenagear todos que fizeram a Amprev, não só aqueles que estavam naquele momento da fundação, que são muito importantes, muitos estão aqui, estou olhando no rosto de cada um, mas todos que estão nesse momento, aqueles que passaram
que deram sua contribuição. Então, em memória de todos, eu recebo essa honra e vou cuidar muito bem disso. Tá? Muito obrigada a todos. Ainda em nome da associação, com sentimentos de mais pura gratidão, queremos agradecer também a presença ilustres dos senhores Dr. Antônio Rodrigues e também o Dr. Carlos Mota, ex-presidentes da Amprev. Obrigado pela presença. Dando continuidade, então, ao nosso congresso, queremos convidar de uma forma super especial, tem o uso da palavra, o senhor diretor de relacionamento da GEAP, Fundação de Assistência ao Servidor Público, Dr. Pablo Gotijo Rezende. Tem me tirado aqui. Ok. Muito bem, deixa eu fazer uma retificação, por gentileza, para o uso da palavra, o senhor advogado-geral da União, substituto, Dr. Adler Arximandro de Cruz e Alves. Não preciso falar aqui da alegria que é poder usar a palavra em nome da Advocacia Geral da União, em nome da Procuradoria Geral Federal, por que não dizer, afinal de contas, sou procurador federal com muito orgulho, muita honra, e falar para os meus colegas, para as minhas colegas procuradores federais, igualmente é sempre uma honra e um desafio. E quando a doutora Santíssima e a doutora Luísa me convidaram para falar na abertura do Comprev, a gente sempre fica pensando o que falar com os nossos colegas, né? O que falar que não seja novidade para vocês, o que falar aquilo que vocês já não saibam e o que falar daquilo que vocês talvez já tenham nos ensinado, né? Sempre quando eu venho aqui à Amprev, eu sempre digo isso à doutora Santíssima, à doutora Luísa, é sempre bom rever os meus professores. Eu sempre saúdo o Aloysio pelas oportunidades que ele me deu na vida. Estou vendo lá atrás o Ricardo, uma pessoa que sempre me ensinou muito sobre gestão pública. Vejo aqui, conversei com o Eliseu, né, Eliseu? De tantas batalhas na Procuradoria Geral Federal, doutor Antônio, Carlos Mota, a própria Meire, hoje merecidamente reconhecida como presidente de honra, doutor Weber, que nosso primeiro Procurador-Geral Federal, que ajudou a colocar os primeiros ladrilhos na Constituição dessa grande instituição que é a Procuradoria Geral Federal, doutora Ana Dorinda, que me apresentou pelas primeiras vezes os desafios de ter sistemas de tecnologia, né, doutora Ana Dorinda? E eu sempre pude aprender muito com vocês, então estar aqui hoje é uma responsabilidade muito grande. Então eu queria exercer esse meu tempo honroso aqui no púlpito para falar de 2 pontos que eu acho fundamentais. O tema do evento é empreendedorismo, mas eu queria falar um pouco também do tempo, né? Hoje nós vemos a Amprev comemorar os seus 30 anos de existência. A Advocacia Geral da União, em fevereiro, também completará 30 anos de existência, e isso não é coincidência, né? A história da Amprev e a história da AGU sempre andaram de mãos dadas. A AGU só chegou onde chegou hoje, porque sempre teve alguém guiando os seus passos, entre muitos outros anjos. Um deles sempre foi a Amprev, que pôde emprestar todo o profissionalismo dos procuradores da Previdência, os procuradores federais da Previdência, à construção dessa casa tão importante que é a AGU. Então, quando eu falo de tempo, para nós, 30 anos, né, na nossa existência física, humana, isso parece muito tempo. Mas para as instituições, 30 anos é muito pouco tempo ainda. A Amprev é uma associação relativamente jovem. A AGU, quando comparada a outros ministérios, como a gente compara com o Ministério da Justiça, que já tem quase 200 anos,
A AGU é absolutamente jovem. Mas o que chama a atenção é que talvez o tempo tenha mudado a forma de se contar a cronologia dos fatos. Hoje, 30 anos é um espaço de tempo considerável e que, ainda que a AGU e a Amprev sejam ainda muito jovens, em 30 anos elas puderam fazer revoluções. Quem acompanhou o nascimento da AGU, quem acompanhou o nascimento da Procuradoria-Geral Federal, que já tem 20 anos, talvez não imaginasse onde essas instituições, assim como a Amprev, iriam chegar. E chegaram muito rápido. Como eu disse, é impensável hoje se pensar governança, se pensar execução de políticas públicas, se pensar organização do Estado brasileiro, sem pensar na Advocacia Geral da União e sem pensar na Procuradoria-Geral Federal. Quando nós trazemos a ideia de empreendedorismo para a noção de coisa pública, o Estado brasileiro, num país com imensas desigualdades, um país em que há muito por se fazer, e lá se vão mais de 500 anos, nós precisamos entender qual é o papel desenhado pelo Constituinte para a Advocacia Geral da União, mas, sobretudo, nós precisamos começar a pensar seriamente qual é o papel que nós queremos para a AGU. A AGU é um órgão sempre muito desafiado a entregar segurança jurídica, é um órgão sempre desafiado a entregar conforto decisório aos gestores públicos legitimamente eleitos, mas hoje o maior desafio da AGU é saber prospectar onde está o adequado interesse público. Isso parece trivial, mas não é tão simples. Eu tenho, nos últimos meses, representado a Advocacia Geral da União na repactuação do acidente de Mariana. Um acidente ambiental gravíssimo, talvez o maior da história mundial, com vítimas, com muito prejuízo ao Estado de Minas, ao Espírito Santo, à União, a toda a população atingida. E durante toda essa jornada, eu, por vezes, paro para pensar e me pergunto, onde está o interesse público? O interesse público de Minas, às vezes, é diferente do Espírito Santo, e que, às vezes, é diferente do da União. No âmbito federal, o interesse público, às vezes, do IBAMA é diferente do Ministério do Meio Ambiente, que é diferente do ICMBio. E onde entra a AGU em toda essa discussão? Entra exatamente sabendo identificar onde está o interesse público. O interesse público, ele é um espírito talvez mais subjacente, mas ele é pautado pela legalidade, ele é pautado pelas normas, ele é pautado pelo princípio da boa-fé, ele é pautado pelo bom senso. E hoje, com muita alegria, eu vejo nós, da Advocacia Geral da União, saindo de uma etapa onde delegávamos completamente ao Estado brasileiro dizer o interesse público, para que a gente possa ser, agora, uma bússola na identificação desse interesse público. Nós, interpretando a lei, interpretando a Constituição, interpretando todo o ordenamento jurídico e hoje, interpretando os princípios, fundamentais da República Federativa do Brasil, nós temos condição de ser uma instituição absolutamente sólida na indicação de qual é o desenho institucional que garanta o desenvolvimento do Estado brasileiro. É muito difícil assumir essa condição, exige muita responsabilidade. Mas como eu sempre brinco, o mito do Homem-Aranha, para cada poder uma responsabilidade, eu digo a todos que nós estamos absolutamente preparados para esses novos poderes, para esses novos desafios. A casa conseguiu se tornar madura o suficiente para entender que o advogado público tem autonomia técnica suficiente para decidir. No início da minha carreira, e eu discutia muito isso quando o Aloysio era o procurador-geral, nós tínhamos, Aloysio, um sistema de acordo absolutamente amarrado. Quantos colegas já não foram parar na corregedoria,
com processo disciplinar por ter feito acordo. Hoje nós conseguimos mudar a ótica. Hoje nós nos perguntamos, por que você não fez o acordo? Né? E isso mostra que o interesse público nem sempre passa por uma defesa cega, processual, do ente do qual nós representamos, mas passa por uma análise muito mais detida, muito mais elaborada, de entender que, às vezes, atender o cidadão atende muito mais o interesse público do que propriamente ganhar uma ação. Isso não é trivial. Isso foi uma construção de muito tempo, uma evolução de pensamento, uma evolução de postura e, principalmente, como eu repito, de maturidade institucional. Então, hoje, quando nós discutimos empreendedorismo público, empreender no Brasil, sobretudo, é ter coragem. O empreendedor brasileiro, sobretudo, é uma pessoa corajosa. E o Estado precisa empreender. A AGU empreende. Quando nós pacificamos, nesta gestão do ministro Bruno Bianco, a quem saúdo aqui, parabenizo, e em nome dele agradeço a possibilidade de estar aqui, quando nós decidimos casos que existiam, Weber, desde 1932, como era o caso do Campo de Marte. Na Revolução de 32, a União tomou do Estado de São Paulo o campo de aviação usado pelas defesas militares de São Paulo. Esse processo estava no Supremo há 80 anos. Nessa atual gestão, tivemos a coragem de pôr fim a esse processo. A União era, neste processo, ela era objeto de uma tentativa de ressarcimento por parte do Estado de São Paulo de mais de 50 bilhões de reais. E, por outro lado, São Paulo devia à União 25 bilhões de reais. Qual foi o nosso comando? Vamos sentar, vamos trazer esse caso para a Câmara de Conciliação da AGU, vamos sentar, vamos buscar uma alternativa. E se buscou. Nós conseguimos anular a dívida de São Paulo e anular a condenação da União. Hoje, o imóvel passou para as Forças Armadas Brasileiras, vai virar um parque para a população e a dívida de São Paulo está extinta. Com isso, a população da cidade de São Paulo passou a deixar de pagar um juros de quase 400 milhões de reais por ano. Isso é ter coragem de empreender no campo público. Um outro caso super importante, eu comentava aqui no início, na primeira turma de advogado da União, ela foi prejudicada por uma interpretação equivocada sobre promoção. Esse processo estava na AGU há 30 anos para uma decisão administrativa. Nessa atual gestão, tivemos a coragem de colocar fim a esse processo. Então, se empreender é ter coragem, essa atual gestão da AGU, a atual gestão da PGF, tem se mostrado absolutamente corajosa em empreender no campo público. E, voltando para o outro lado da minha fala, do tempo, quando nós estamos investidos na função de gestores públicos, como estamos tendo a oportunidade absolutamente rara de chefiar a instituição, seja a PGF, seja a AGU, nós temos o tempo contra os nossos anseios. Então, não podemos agir de forma assodada, não podemos agir de forma apressada, mas temos que ter a clara noção de que a nossa passagem é transitória e é curta. Então, durante essa estada à frente da Advocacia Geral da União, o ministro Bruno Bianco, com toda a sua equipe, nós tivemos um mandato muito claro de tentar, além de pacificar grandes conflitos, estruturar adequadamente a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral Federal. Quando o Dr. Weber teve a coragem, e lá atrás empreendeu o Dr. Weber, no processo de criação da Procuradoria-Geral Federal, o senhor talvez não tenha tido tempo de fazer a estrutura que gostaria. E isso perdurou quase durante 20 anos. E nós, nessa gestão, acabamos por complementar esse valoroso trabalho de todos os ex-procuradores gerais e entregar merecidamente à Procuradoria-Geral Federal a estrutura que ela sempre mereceu. Hoje, é com
Hoje é com extrema alegria que nós vemos a criação do Departamento de Previdência. É difícil imaginar que a Procuradoria-Geral Federal, um órgão absolutamente vocacionado à Previdência, tenha demorado 20 anos para ter um Departamento de Previdência. E hoje eu parabenizo o Elvis, parabenizo o Miguel pela coragem também de ter proposto essa mudança e ao ministro Bruno por ter bancado isso. É com muita alegria que a gente vê a cobrança, Ana Dorinda. Você sempre militou ter um departamento de cobrança. Então, nós aqui que arrecadamos milhões de reais por ano para os cofres públicos, nós temos hoje uma estrutura absolutamente adequada para tratar dessa matéria. Assim como nós criamos também um departamento de gestão dentro da Procuradoria-Geral Federal, porque é difícil imaginar um órgão com mais de 4.000 membros, 2.500 servidores, 300 unidades, que ele não tem um departamento para cuidar de gestão. Então, desafiado pelo tempo, desafiado pelo dever de empreender e premido sempre pela necessidade de acertar, porque não foi fácil ser a primeira gestão de procuradores federais da Advocacia Geral da União. Vocês imaginam a desconfiança que havia sobre como iríamos conduzir a casa. Mas diante de todo esse desafio e sem mexer 1 milímetro na estrutura dos órgãos irmãos da PGF, na Consultoria Geral da União, na Procuradoria Geral da União, conseguimos entregar uma Procuradoria Geral Federal absolutamente estruturada e pronto para os desafios que virão em seguida. A AGU hoje é um órgão absolutamente pronto, moldado para os desafios que vão se apresentar. E esses desafios vão colocar todos nós em xeque. Eu vejo aqui com muita alegria, na programação do evento, nós vamos discutir sobre tecnologia processual, sobre inteligência artificial. Onde isso vai parar? Tem hora que na AGU, eu sento para conversar com alguns colegas nossos mais gênios, principalmente gênios da tecnologia, e eu fico absolutamente abismado para saber as possibilidades que se apresentam, mas, de certa forma, também eu fico um pouco assustado. Porque como é que nós vamos mudar o nosso chip mental para acompanhar toda essa evolução? Mas uma coisa que todos esses 30 anos nos apresentou com muita tranquilidade é que nós temos um grande poder de adaptação. Nós temos muita capacidade técnica e intelectual para fazer frente a todos esses desafios. E é muito gratificante saber que nós, uma obra coletiva de todos que estão aqui, de todas as associações, de todos aqueles que cuidam e amam a Advocacia Geral da União, conseguiram transformar a nossa casa nesse lugar que hoje nós temos orgulho de dizer que pertencemos. Os índices de evasão da AGU caíram a patamares muito baixos, né? Hoje nós não perdemos mais colegas, a não ser para aposentadoria, mas nós estamos também fazendo esse esforço, a doutora Santíssima sabe bem disso, de cada vez trazer os colegas aposentados sempre para perto da instituição, sempre para perto do convívio da tomada de decisão, e oportunidades como essa mostram o quanto nós temos, de lado a lado, procuradores e procuradoras aposentados, e a instituição tem a ganhar com essa relação fraterna, próxima. Por fim, eu queria parabenizar mais uma vez a Amprev pelos seus 30 anos. Eu queria fazer um registro especial ao profissionalismo da doutora Santíssima e do doutor Aloysio e toda a diretoria na condução da associação. Foi muito gratificante poder fazer política pública, poder fazer política com P maiúsculo, com interlocutores como a doutora Santíssima e como o doutor Aloysio. A associação, em nenhum momento, se afastou dos seus deveres estatutários de defender o interesse dos seus representantes, mas soube fazer isso com muita educação, com muito profissionalismo e, acima de tudo, com muito pragmatismo. E eu acho que este é o ensinamento que a gestão da doutora Santíssima deixa, não só para as futuras gestões da Amprev, mas para todas as associações e entidades representantes da Advocacia Pública Federal. É possível ser combativo, é possível ser dirigente
sem ser leniente. Mas nós podemos sim construir, até porque somos todos colegas, um ambiente extremamente fértil de atuação conjunta, coordenada e de muita amizade. Então, eu agradeço a todos pela atenção, um excelente evento a todos, eu tenho certeza que eu estarei aqui em outras oportunidades até quarta-feira, e foi uma alegria muito grande poder usar esse espaço aqui de honra para falar com todos vocês. Muito obrigado, agradeço novamente o convite e um excelente congresso a todos. De uma forma especial, gostaríamos também de agradecer a presença do Dr. Marcelino Rodrigues, presidente da APAFEG. Obrigado pela presença, doutor. Quero convidar, então, para o uso da palavra neste momento, a doutora Dione Araújo Felipe, que é representante do Conselho Federal da OAB. Dia. Eu quero cumprimentar todos os colegas, especialmente a presidente da nossa mesa, né, doutora Santíssima, agradecendo o convite. Eu vim aqui trazer uma palavra do presidente Beto Simonetti, mas também venho como presidente da Comissão Nacional da Advocacia Pública, para dizer que a OAB, por mensagem do presidente, não existe OAB advogados públicos nem advogados privados. Nós somos uma única OAB, a gestão se chama OAB de Portas Abertas, então quero que todos os advogados públicos aqui presentes, todos os colegas saibam que a mensagem é de protagonismo da advocacia pública, protagonismo da advocacia como um todo, e que durante a nossa gestão nós iremos sempre trabalhar em defesa das nossas prerrogativas. Inclusive, iniciamos agora uma campanha de advocacia sem assédio. Essa semana, até a próxima semana, eu vou conversar com o advogado-geral da União para ver de que forma nós vamos chegar nos ministérios e nos outros locais de trabalho. E, além disso, estamos preparando várias reestruturações em relação à nossa condução, porque, como o próprio Adler falou em suas palavras, na verdade, nós somos sempre a advocacia de Estado. Então, o nosso protagonismo é como isso, é como advogado público, é como sempre em defesa de um Estado democrático, e é nessa função que nós estaremos exercendo até o final da gestão. Eu quero desejar um ótimo congresso, parabenizar, já estive em muitos congressos da Amprev, Santíssima, sempre acompanhei, inclusive, Meire, quero te parabenizar pela homenagem, que me emocionou sobremaneira, uma homenagem muito merecida, e desejar um ótimo congresso para todos. Muito obrigada. Mais uma vez, com a palavra, a doutora Maria Santíssimo Marques. Eu quero, nesse momento, prestar aqui uma homenagem a todos aqueles que fizeram parte da história da Amprev. E nós não poderíamos esquecer aqui os parlamentares, a exemplo do que já foi até citado pela doutora Meire, doutor Marco Maciel, senador Elcio Álvares, senador Josafá Marinho. Na Câmara, nós tivemos vários parlamentares conosco, a exemplo de Arnaldo Faria de Sá, João Natal, José Luiz Cleirô, e nós não conseguiríamos, nesse momento, nomear a todos. Mas, em nome destes, nós queremos cumprimentar todos aqueles que contribuíram efetivamente para as pautas da Amprev, para todo o trabalho que a Amprev iniciou, que a Amprev construiu e, sobretudo, para que o nosso país pudesse avançar cada dia mais na área da advocacia pública federal. Eu não poderia deixar, nesse momento, de fazer um registro que a todos interessa.
Desde que assumimos a gestão da Amprev, encontramos as portas abertas da AGU e da Procuradoria-Geral Federal. E foi exatamente graças ao apoio que nós tivemos do Dr. Bruno Bianco, do Dr. Adler, do Dr. Miguel, do Dr. Elvis e de toda a equipe da Procuradoria-Geral Federal, é que nós estamos conseguindo chegar cada dia mais um passo avante. Então, quero deixar registrado a nossa gratidão e os cumprimentos a toda essa equipe da AGU e da Procuradoria-Geral Federal, que é motivo de orgulho para todos nós, procuradores federais. Leve, doutor Adler, ao doutor Bruno Bianco o nosso abraço de gratidão, de reconhecimento e que, ainda que mudanças aconteçam, como é natural, a Amprev jamais esquecerá todo o trabalho, todo o apoio recebido pela AGU aqui. Obrigado pelas palavras da nossa presidente, a doutora Maria Santíssima Marques. Com o uso agora da palavra, a doutora Ana Paula Sandoval, gerente de produtos e captação da GEAP. Agradeço em nome da diretoria executiva da GEAP a oportunidade de estar nesse belíssimo congresso. Parabéns aos organizadores, mesa diretora, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Bom, venho em nome da diretoria falar um pouquinho, né, da Fundação de Assistência ao Servidor Público, que desde 1945 atende os servidores públicos federais e vocês estão entre eles, né, a AGU, CGU e outros órgãos tão importantes aqui da esfera governamental. Já está ok? Seja bem-vindo à GEAP Saúde, uma das mais importantes autogestões em saúde do Brasil, com atuação em todos os estados e no Distrito Federal. Consolidada no mercado há mais de 7 décadas, a operadora é referência no setor de saúde suplementar, responsável pelo bem-estar de milhares de servidores públicos. Sem fins lucrativos, a GEAP destina os recursos para a assistência integral dos beneficiários e se orgulha de cuidar da saúde de brasileiros com idades de 0 a mais de 100 anos. São servidores públicos ativos, familiares e aposentados de mais de 160 órgãos da esfera governamental, como ministérios, universidades, fundações, centro de pesquisas, entre outros. Todos têm à disposição uma rede credenciada com mais de 17 mil prestadores de serviços, como clínicas, hospitais e laboratórios. A operadora tem uma gestão que preza pelos princípios éticos da integridade, legalidade, equidade, transparência, responsabilidade corporativa, eficiência e prestação de contas. Ao oferecer planos de saúde em modalidades nacional e estadual, com e sem coparticipação e inclusão de odontologia, a GEAP tem significativos números de atendimento aos beneficiários, somando as diversas especialidades da rede credenciada. A satisfação é garantida. Mais de 1 milhão de atendimentos ao ano são feitos aos assistidos em contato com a Central Nacional de Teleatendimento, através do 0800 728 8300, do chat e do WhatsApp. Atendimento estendido também aos prestadores. GEAP Saúde, Fundação de Assistência ao Servidor Público. Eu imagino que muitos de vocês já conhecem a GEAP e também imagino que alguns ainda não conhecem a Fundação por dentro, digamos assim, né, como beneficiário, como usuário. E a principal mensagem que eu trago para vocês é que a GEAP, ao longo dos últimos 3 anos, passou por uma mudança muito significativa na sua gestão. Então, nós estamos em um novo momento, modernizando, atualizando os processos para entregar para vocês a melhor assistência, o melhor serviço. Temos buscado aprimorar, ampliar, mas também qualificar a nossa rede credenciada. Vamos ver se passamos aqui. Não tem importância.
Então, ao longo da sua trajetória, a GEAP se modernizou, né? Muitos aqui provavelmente conhecem a GEAP desde a época que ela se chamava patronal, né? E de lá para cá, muita coisa mudou com a agência reguladora e tudo que nos trouxe aí, que mudou o nosso processo de trabalho. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa manhã? Quem não conhece a GEAP ainda, hoje nós temos vários serviços agregados à GEAP, como, por exemplo, o serviço de telemedicina, isento de coparticipação. A GEAP também criou novos planos acessíveis às várias necessidades, tá? A GEAP, quando começou, tinha somente o plano GEAP Saúde 2. E hoje ela tem uma gama de outros planos. Outra novidade é que nós estamos ampliando o nosso nicho para o setor judiciário. Há muito tempo a GEAP tem convênio com o TRT do Maranhão e o TRT de Santa Catarina. E neste ano nós ampliamos a nossa carteira de órgãos do Poder Judiciário. O primeiro deles foi o Tribunal de Justiça do Paraná, o TRE também do Maranhão. Já estamos com o Tribunal de Justiça de Tocantins, Tribunal de Justiça de Roraima, Tribunal de Justiça de Rondônia e estamos em via de assinatura também com o Tribunal de Justiça da Bahia, além de ampliar o nosso nicho também para empresas públicas. Obviamente, com esse novo cenário, a GEAP tem buscado, né, entregar qualidade e melhoria nos seus serviços. Então, para quem não conhece a GEAP, a gente pode aderir todos os servidores ativos, os pensionistas, os comissionados e os seus dependentes dos nossos órgãos patrocinadores, que são a AGU, CGU e também esses órgãos do judiciário, como eu disse. Como dependentes, nós temos todo o rol de dependentes legais e alguns convênios prevêem outro tipo de dependente. E a grande conquista, digamos assim, das autogestões é a possibilidade de agregar o seu grupo familiar. Então, além do rol de dependente direto, nós temos um rol de familiares que podem fazer parte da GEAP, desde que o servidor esteja como titular do plano. Tá? Então, a gente está falando aqui de cunhados, tios, tias, irmãos, netos, sobrinhos. E a gente tem uma grande novidade. Até o dia 30 de novembro, a adesão, tanto de titulares como dependentes e os seus agregados, estão isentas de carência. Então, todo mundo pode entrar na GEAP com isenção total de carência até o dia 30 de novembro. Tá? Como eu falei para vocês, a gente ampliou, né, o nosso rol de planos para oferecer para vocês. Nós temos planos nacionais, com e sem coparticipação, e também temos planos grupo de município e estaduais. A União nos possibilitou também uma novidade relacionada aos planos. Até pouco tempo, o titular, o servidor, entrava num plano e todo o seu grupo familiar tinha que estar no mesmo plano. Hoje, a gente pode estar cada um em um plano diferente. Ou seja, cada um pode escolher aquele que melhor se adequa. Então, por exemplo, se você tem um familiar em outro estado, onde a gente oferece plano estadual e plano grupo de município, você pode ficar num plano nacional e os seus dependentes e agregados podem ficar em outro plano a escolher. Nós estamos com a nossa equipe de consultores aqui, caso vocês queiram tirar dúvidas a respeito e fazerem a adesão com isenção total de carência até o dia 30, nós estamos à disposição. Tá? Eu nem vou falar sobre as carências agora, porque como a gente está com isenção de carência, acho que a gente não vale a pena, né? Como é que funciona a contribuição? No caso da AGU, a gente trabalha com a tabela per capita da União, né? Então, a gente já entrega para vocês um boleto ou uma consignação, vocês vão escolher ali no momento da adesão, já descontado com o valor do per capita pago pela União. E no caso de boleto bancário, pode pagar via Pix e também fazer débito em conta, se for Banco do Brasil. A nossa rede credenciada, eu trouxe aqui especialmente em Brasília, os nossos principais hospitais aqui no centro de Brasília. Então, a gente tem o Hospital Brasília, o Hospital Dyer,
o Santa Marta, tanto em Taguatinga como na Asa Norte. Nós temos o Santa Luzia, o Hospital Dyer, o Hospital de Olhos e, mais recentemente, o Hospital Brasília Águas Claras e o Hospital Anchieta também integra o rol aí dos nossos credenciados. A maioria dos nossos planos são coparticipativos. Para quem já está na AGEAP há algum tempo, eu espero que tenha chegado até vocês a novidade de alteração do nosso modelo de coparticipação. Agora, todos os procedimentos têm um percentual e um teto. Então, agora, ninguém vai ter mais surpresa sobre o que vai pagar de coparticipação do plano. A gente já sabe que, para procedimentos e exames simples, é 30% limitado a R$ 40. Se for mais complexo, 30% limitado a R$ 150. E a grande novidade mais significativa veio nas internações. Antigamente, a internação em apartamento tinha um teto de R$ 1.250. Agora, ela tem um teto de apenas R$ 400 por internação. Então, ficou internado. O evento começa com a internação e termina com a alta. Qualquer coisa que acontecer ali no meio, se for em apartamento, R$ 400. Se for em enfermaria, R$ 200. Então, a gente trouxe também essa alteração no modelo de coparticipação para ser mais transparente do que já era, tá? Mas nós temos diversos procedimentos que são isentos de coparticipação. São aqueles procedimentos de alto custo, tá? Ou de tratamentos prolongados. Eles não têm incidência de coparticipação. Como eu falei para vocês no início, um grande serviço que a gente trouxe, uma novidade, foi a telesaúde, que também é conhecida como telemedicina. Pela telemedicina, a gente tem pronto atendimento, tanto clínico quanto pediátrico, 24 horas por dia, numa das melhores plataformas de telemedicina do Brasil. E também temos várias especialidades que a gente pode agendar e fazer tudo isento de coparticipação. Além disso, nós também temos alguns programas de assistência totalmente isentos de coparticipação, como, por exemplo, o Hiperdia, que é para quem tem hipertensão, diabetes ou propensão a tê-lo. Nós temos uma rede referenciada, onde você vai ter um atendimento especializado ali, com o médico da família e todos os especialistas que ele vai encaminhar, totalmente isento de coparticipação. Trouxemos também uma plataforma de benefícios para aquisições online, com vários marketplaces dentro dessa plataforma. Então, o beneficiário GEAP tem descontos exclusivos no Magazine Luiza, no Americanas.com, em várias redes de farmácias, cinemas e outros, que é como um clube de vantagens aí, como um benefício a mais para os nossos beneficiários. Aqui em Brasília, nós temos também um programa de atenção primária, Clínicas GEAP. Quem tem GEAP e ainda não conhece, existe uma clínica específica para atendimento dos beneficiários GEAP. Aqui em Brasília, ela fica em Águas Claras. Qualquer pessoa pode se inscrever nesse programa de atenção e receber um acolhimento específico com a rede referenciada também para cuidar da saúde do servidor e da sua família. Nós temos canais de atendimento também, tanto o 0800, que é a nossa central de atendimento, que é uma central certificada pela ISO 9001, aliás, é o único call center que tem essa certificação. Também tem um selo Probare de maturidade de gestão, para poder receber as demandas dos nossos beneficiários, além do app e outros canais de atendimento, como o chat e o WhatsApp. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que queira saber, é só entrar em contato com os nossos canais. Aqui é um outro vídeo, mas eu não vou passar, vou encerrar a apresentação aqui e agradecer a oportunidade, viu, mais uma vez, da GEAP estar presente nesse congresso e dizer para vocês que procurem conhecer as mudanças que aconteceram na GEAP. A gente sabe que a GEAP passou por várias fases, algumas boas, outras não tão boas, e nesse momento nós estamos melhorando, nós estamos num processo de melhora e de aprimoramento. E a GEAP, ela não visa lucro, ela é uma fundação sem finalidade lucrativa. Isso significa que tudo que nós fazemos é revertido para vocês. Para quem está no convênio da União há muito tempo, viu que o nosso último reajuste neste ano, que foi em fevereiro, foi de 2,26% na maioria dos planos.
Tiveram outros planos estaduais e planos sem coparticipação que tiveram uma incidência diferente. Mas a grande maioria dos planos foi 2,26, fruto de um trabalho de gestão da rede credenciada, da auditoria, para entregar para vocês o melhor serviço e com preço justo. Tá? O que a GEAP tem buscando aprimorar isso para vocês. Então, nos colocamos à disposição, a equipe está ali fora, qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre a nossa campanha de isenção de carência, e eu acredito que o senhor vai falar um pouquinho mais sobre a nossa participação no final do evento. Então, agradecemos, muito obrigada e um ótimo dia. Bom, nós vamos nos dirigir agora para um rápido intervalo, tá? No momento, inclusive, do coffee break, e convidando a você para se dirigir, inclusive, ao stand da GEAP, que para realizar o cadastro, o associado da Amprev que realizar o cadastro estará concorrendo a um sorteio de um iPhone 14.